Porque parece que o tempo está passando, mas a sua vida não sai do lugar. Eu já há algum tempo penso sobre isso, sempre relacionado à questão da vocação. Porque parece que a todo momento a gente está querendo buscar algo que a gente não sabe exatamente o que é, mas que por alguma razão a gente espera, né, ou se observa em relação a pessoas na internet, né, influências e qualquer tipo de pessoa que nos inspire de alguma maneira, né, querendo ou não, é, os influencers acabam nos inspirando, né, tomando essa palavra no sentido mais comum, né, de você simplesmente copiar as ações dos outros, né, mas o termo mais correto é dizer que nós copiamos as ações dessas pessoas que parecem ser bem-sucedidas, né? E talvez o que esteja faltando para nós seja uma noção clara do que é o sucesso e por que buscar o sucesso, ou se sim ou se não, né? Acho que isso é o que mais nos aflige. Na verdade, eu penso que o que faz com que nós sempre vejamos na nossa vida parada e não tendo é, não chegando em lugar nenhum, seria justamente essa falta de saber o que nós queremos, ou seja, saber o que realmente queremos, né? Poderíamos falar de saber o que querer, saber querer, né? Saber o que realmente buscamos para nossa vida e primeiro ter isso bem definido, bem claro, para depois pensar em como vamos buscar isso, né? Aqui poderemos ampliar essa discussão para um assunto, um papo sobre vocação, onde a gente possa delinear para onde devemos seguir. Mas acho que é importante antes a gente pensar sobre essa situação, né, onde somos muitas vezes tomados como uma folha em branco, né, e branco demais, de forma que a gente sempre se coloca muitas vezes de forma passiva, né, ante a sociedade. Então a gente se coloca sempre como um reflexo do mundo ao nosso redor, das pessoas com quem a gente convive, dos do nosso meio de vida, enfim, das influências que nos formaram. E isso é uma coisa louquíssima, né? Porque é óbvio que existe a influência do meio, né? Já falei inclusive sobre isso aqui em outros vídeos, né? Isso é algo que vários pensadores vão colocar, porque é realmente algo determinante na nossa formação. E se pensar que o meio ambiente forma, vamos dizer assim, ou conforma as evoluções das espécies, né? O meio ambiente do ser humano é a própria sociedade e as pessoas com que ele convive fazem parte desse meio ambiente também, né? É, porém, aqui há um outro aspecto que eu queria trazer, que é justamente que não somos somente essa folha em branco, né, que nós colocamos. Porque, e a coisa louquíssima tá no sentido de que se um é a cópia do outro, né, que é a cópia do outro, que é a cópia do outro, que é a cópia do outro, e assim por diante, onde é que vamos parar nisso, né? É uma dízima periódica que vai chegar até Adão e Eva, no caso. E quem os formou, quem os gerou, né? Quem copiou quem, né? Como se copia. Enfim, é uma situação que é engraçada, assim, para dizer alguma coisa sobre isso. Mas vamos lá. O que eu quero colocar aqui é que, do ponto de vista da vocação, precisamos entender que temos sim elementos inatos que precisam ser desenvolvidos e se eles não forem desenvolvidos, vamos sentir sempre um vazio. Podemos ser os mais ricos da Babilônia, né, do planeta, enfim, em qualquer lugar. Mas vamos sentir sempre esse vazio, porque esse vazio está atrelado a uma alma que não se realizou. Precisamos começar a observar a noção de sucesso da vida como uma realização da alma. E a alma se realiza não exatamente por conquistas materiais, mas sim por propósitos bem definidos que são vivenciados, que são vividos. Então vamos tirar um pouco o foco, né, das conquistas materiais, vamos começar a colocar o foco um pouco nas vivências realizadas, né? Então, para colocar as coisas numa frase de efeito, né, podemos dizer assim, não é aquilo que você conquista
que define o seu sucesso, mas aquilo que você vive, tá? E aqui eu não quero trazer a vida como algo irresponsável que você deve viver simplesmente por ser a sua vida, não. Totalmente o contrário disso. O que eu estou colocando é que o propósito, ele se encontra, ele se vive realizando um chamado, e um chamado, ele é uma missão, e uma missão é um ato concreto no mundo que o transforma, que o modifica, que o melhora, tá bem? E isso pode ser visto mais concretamente, porque todas as pessoas vão ter essa capacidade de realizar isso, tá? Em alguma medida. Mas isso pode ser mais perceptível pela obra dos artistas, porque os artistas deixaram obras concretas, né? Seja uma estátua, seja uma pintura, seja um livro que ele foi escrito. Tá tendo uma propaganda esquisita aí, espero que não esteja atrapalhando vocês. Mas o artista, ele deixa obras concretas, né? O que não quer dizer que toda vocação seja vocação artista, mas toda vocação envolve um processo de criação ativa no mundo, onde nós vamos modificá-lo. E para que isso seja definido, para que a gente possa compreender a nossa vocação, a gente precisa entender esses elementos inatos que nós temos. Seja de um comportamento, seja de um temperamento, seja de habilidades que nós já temos, que não são adquiridas, que não vêm de lugar nenhum, que nós já nascemos com isso. Podemos chamar até de talentos. E a compreensão disso vai fazer com que a gente comece a compreender por que a nossa vida parece estar estagnada. Se você está gostando do vídeo até aqui, eu te peço like no vídeo, a inscrição no canal, tá? Aqui na revista Polis a gente desenvolve muito esse papo sobre a vocação, sobre o sentido da vida, sobre como ter uma disciplina capaz de construir a nossa verdadeira autenticidade, tá? E se você se interessa sobre isso, já deixa um comentário aqui embaixo. E estamos formando um grupo de estudos agora. Se tiver interesse também, fala aqui conosco. Voltando então aqui para o tema do vídeo. O vídeo ele vai tratar justamente desse ponto agora, tá? Deu um branco aqui. A vocação então precisa entender esses elementos inatos, porque do contrário parece que a gente está sempre parado no mesmo lugar. Se a cada momento do dia ou a cada semana a gente observa uma outra pessoa que tem uma noção de sucesso, que tem uma vida voltada para isso ou aquela coisa, a gente vai muitas vezes se perder, porque o que está faltando aí é justamente essa noção do que eu trago, o que eu já tenho desenvolvido, o que eu nasci sabendo. É difícil pensar assim, nasceu sabendo, é fácil compreender através de fluxos, né, como se fosse aptidões, né, de facilidade de aprender algumas coisas, mas nascer sabendo é um pouco difícil, né, é difícil de a gente compreender. Então, se toda a noção de sucesso do mundo exterior está vinculado a um desenvolvimento de uma vida a qual eu não me identifico ou que não me realiza enquanto pessoa, né? O foco está nisso, na realização pessoal. Não me realiza enquanto indivíduo, não me realiza na construção do mundo e de mim mesmo. Tudo o que eu observo não vai me completar. Então, assim, um exemplo simples, né? Eu posso, por exemplo, eu posso dizer, os jogadores de futebol são muito valorizados, né? Podemos dizer que sim, podemos dizer que não, né? Sim, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, mas vamos dizer que eu venha com essa tese. Os jogadores de futebol são muito valorizados. E, obviamente, eu entendo que o sucesso da sociedade vai ser visto, vai ser tido a partir do momento em que eu for também um jogador de futebol. Mas eu odeio futebol. Como eu posso me realizar em algo que eu odeio só porque o mundo externo me reconhece como alguém melhor
ao praticar isso. Isso não faz sentido? Então, mais ou menos é isso que a gente vive hoje, uma crise de saber o que nós queremos, uma crise de realização. Não nos realizamos no mundo, até porque não somos convidados a isso, pelo contrário, somos desincentivados a isso e sabemos que muitas vezes não seremos bem remunerados por fazer essa realização, e aí já é um outro problema, mas não temos meios de viabilizar essa realização, ainda que não sejamos remunerados, tá? Então, há inúmeras formas de se realizar. A vocação não depende de um emprego, a vocação não depende de um trabalho, a vocação não depende que me paguem para eu fazer. Embora, se ela for remunerada, ela melhor se realizará, porque irá conseguir ser consumada por mais tempo. Mas a vocação é um impulso de força que Deus te dá para que você realize a sua obra, a sua criação. Você consiga colocar a sua autenticidade no mundo. Não como uma pessoa que vai para colocar os seus impulsos egoístas, mas como alguém que tem uma visão que pode contribuir para um mundo ser melhor. Tá? Isso está dentro de todas as pessoas, isso é uma realidade. E para que isso seja viabilizado, é necessário que cada um faça esse processo de educação e tire de dentro o que tem de melhor. Tá? Um problema que a gente associa muitas vezes à vocação é que a vocação tem como um propósito, né? Simplesmente uma habilidade que você tem muito forte e você vai usá-la simplesmente para poder ter uma realização pessoal no sentido egoísta, ou seja, eu faço da minha vocação o meu parque de diversões. E não é isso. A vocação é um campo de responsabilidade, onde nós vamos colocar uma mentalidade de criação, um sentimento de construção e uma energia de vida, né? Uma energia vital nesse processo, né? E isso vai fazer com que nós nos encontremos, nos realizemos enquanto indivíduos e vai permitir que o mundo se torne um lugar um pouco melhor. E se não o mundo, a pessoa a qual eu trabalhei diretamente, né? No caso, um professor, ele trabalha com os seus alunos, ele melhora os seus alunos. Uma pessoa que trabalha, sei lá, como um operador logístico, ele vai deixar as coisas da forma melhores encaminhadas. Uma pessoa que trabalha, sei lá, organizando pastas num escritório, vai torná-las mais eficientes, as mais bem limpas e organizadas e bem estruturadas, para que quem venha depois saiba exatamente onde encontrar, o que precisar encontrar. Então, cada vocação, cada trabalho, cada vocação aponta para um trabalho, e cada trabalho aponta para um bem concreto no mundo. Não existe um artista, se é um artista de verdade, que vai trabalhar apenas para seu próprio usufruto. Não existe nenhum tipo de profissão que trabalhe apenas para si. Isso aí já é algo muito antigo, tá? Platão já falava sobre isso, mas muitos outros sociólogos vão também olhar dessa forma. Então, a felicidade, ela se encontra para o ser humano quando ele consegue expandir ao máximo as suas aptidões, as suas qualificações, as suas potências. E justamente a potência do ser humano só é completa quando ele usa a sua mente para poder criar, tá? Porque criar assim realidades melhores. E essa realidade melhor é embasada, melhor dizendo, embasada pelos sentimentos que ele carrega em si, tá? Então, essa junção da criatividade construtiva com o sentimento de amoroso, né? Acaba que a criatividade e o sentimento, eles são pontos de união, né? De construção, estão relacionados com o amor, né? A construção e a criatividade, né? É o que gera seres novos, também é o que gera realidades melhores para os seres humanos, tá? Então, é isso. Por que a nossa vida parece estar estagnada? Porque não sabemos o que realmente queremos. Não sabemos aquilo que nos realiza. Tá bem? Peço desculpa se eu fiquei
se dê uma viajada assim ao longo do vídeo, foi um pouco difícil fazer isso aqui, tá? Peço o seu like, sua inscrição no canal e deixa aí um comentário por que que a sua vida parece estagnada hoje. Por que que você parece não fazer aquilo que você é vocacionado a fazer? E qual é a sua vocação? Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.